Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para quem está corujando. Hoje é mais um dia de um episódio do nosso querido Destrinchando. O último episódio foi do nosso Deus da Morte e hoje é dia de falar do irmão dele, o irmão gêmeo, Hypnos. Então é isso. Chegou a hora de você ir. Entendeu? O Deus do sono. Então fica com a gente, já se inscreve no canal, comenta e curte, que hoje a gente vai explicar como funciona um dos suportes mais poderosos do jogo. Bora lá? Vamos começar aqui com as skills do Hypnos. O Hypnos, ele é um personagem que ele vai gastar 2 de energia na sua terceira skill, que é a skill mais importante do jogo para ele. E que ele é um dos únicos personagens que ele dá controle sem controlar. Por exemplo, um Yoga, você congela o cara, você controla ele, o cara perde o turno. Um Moses de baleia, ele stuna o cara, controla o cara perde o turno. O Hypnos não. O Hypnos ele entra no estado de controle com o seu sono e o adversário ainda pode usar o personagem. Então vou começar pela base. O ataque básico dele, no nível 1, causa 120% de dano físico ao inimigo e tem 30% de chance de adicionar um selo do pesadelo. No nível 5 é 100% de chance. Bateu, adicionou. A segunda habilidade, que é raramente usada depois que você ativa, que você transforma. Antes de você ativar, muita gente faz algum combo com Luna, 2 turnos, e você dá o primeiro selo, depois você abre o plano. Então, o selo, ele adiciona uma marca de 2 selos de pesadelo. Quando os inimigos acordam do pesadelo, recebem 200% de dano físico. No meu caso aqui, tá no 1 é 200, no máximo é 400. Essas duas habilidades, elas são pouquíssimas upadas. Por quê? Tanto uma contra a outra, elas não fazem tanto efeito. Claro, se você tiver 80 livros, você deixa ele full 5 e é só correr para o abraço. Caso não, você vai primeiro priorizar o plano dele. O plano dele é a prioridade. Por quê? Vamos lá, porque aqui tem gente que... Tem muito youtuber, tem muito jogadorzão top que fala umas asneiras. O que é isso? Isso é o sono etéreo. O Hypnos, ele joga e ele gasta 2 de energia. Ele abre um plano. Nesse plano você vai ter 3 opções de cartas, que são essas daqui. O colapso, a ruína e o perdidos. Eu vou explicar quando chegar na habilidade. Quando você abre o plano, você tem direito a atribuir. Quando você paga 2 de energia, foca no personagem, ele abre o plano. Aquele personagem automaticamente recebe um selo. No nível 5, tá? É onde é que a gente sempre discute entre qualidade e probabilidade. Depois você escolhe uma das cartas e aplica mais. Aí você pode ter mais uma ação, que é essa aqui, que você vai gastar 0 de energia e vai aplicar um selo. Para quê? Para dar 2 pontos de selo pro cara entrar no pesadelo. A gente vai explicar ele tintim por tintim e com os vídeos das gameplay. O que o Hypnos faz? Quando o Hypnos lança sono etéreo no nível 5, há 100% de chance de aplicar o acúmulo de selo no jogador alvo principal. No sonho, que dura 5 rodadas. Hypnos ganha uma realidade inversa e tem 100% de chance de realizar uma ação extra. Ou por que eu falo que existe uma grande discussão? Porque tem muita gente que acha que essa no nível 4 já funciona. Realmente, ela já funciona, só que você tem 70% de chance de aplicar o selo no alvo principal, que é quando você clica na habilidade, 2 de energia, você escolhe um alvo, tem 70% de chance. Às vezes não pega esse 70 não é 100, e ele não tem probabilidade. Então 70 não é 100, aprendam isso. Lógico, você vai ter 100% de chance de ter ação extra, que é onde você vai aplicar o segundo selo, que é esse aqui, a custo 0. Então, o que acontece? Essa habilidade, tem gente que fala, não, pode pôr no 4. Realmente, ela vai te dar a ação extra, que é para você escolher as cartas e jogar. Entretanto, se ela não tiver no 5,
É um selo a menos. E o Hypnos, hoje em dia, tem muitos personagens que têm 2 ações no turno. O próprio Hypnos, o Shiryu, a deusa Athena, são personagens que abrem planos e geram 2 ações. Praticamente, se você não colocou em um segundo alvo a habilidade, no turno seguinte você vai ter que gastar de novo no mesmo alvo. Então é necessário estar no 5. Poxa, mas é muito livre. É 20. Eterna Sonolência! Tchau, você já desce. Agora que começa a brincadeira. Quando você conjura o sono etéreo, você abre as cartas de pesadelo. O que acontece? O inimigo sob pesadelo, no nível que eu estou, que é o nível 4, sofre 15% de dano adicional no sonho. Hypnos pode selecionar de 1 a 3 efeitos do pesadelo, no caso aqui nível 2, passa que estamos no nível 4, que são as 3 cartinhas que eu te falei. Só um minuto. Voltemos. Não, tive que trocar eu de lado, porque eu sempre esqueço de fazer isso. Nos outros vídeos eu fico em cima das skills, agora eu não estou mais em cima das skills, eu estou do outro lado aqui, no cantinho. Pois bem, vamos lá. São as 3 cartas que abrem, abre em forma de carta para você escolher. Quem são? Colapso. Reduz a velocidade imediatamente. Lembra que eu falei, se você tiver com essa aqui no nível 5, você já aplica um selo. Na hora que você aplica esse selo, você já pode virar e escolher uma carta. Então todos esses efeitos já vão funcionar no primeiro alvo. E quando você tem a segunda ação, que é colocar 2 selos em outro alvo, quando chegar a vez desse personagem, vai ativar os selos. O que temos aqui? Colapso. Reduz imediatamente a velocidade do inimigo com selo de pesadelo ou sob um pesadelo em 80%. 80%? Não, são 80 pontos de velocidade. Quando inimigos agem, reduz a velocidade dos inimigos sob um pesadelo em 50 pontos. Dura 2 rodadas e não pode ser revertido. Não pode ser pandorizado. O único que atualmente reverte efeitos é a Pandora. Então, o que acontece aqui? Essa aqui são pouquíssimas pessoas usam o colapso. Na verdade, a gente fala pouquíssimas pessoas quem não manja jogar de Hypnos e quem não manja jogar competitivo. Por isso que, por exemplo, eu estou abrindo uma academia de DG, eu vou deixar o link na descrição do WhatsApp para a gente entrar em contato para fazer com que você consiga sair do seu elo. Pô, eu não saio do platina, pô, eu não saio do diamante. Cara, você não sai porque talvez você não esteja sabendo usar seus personagens. Mas isso eu vou explicar no fim do vídeo. Vamos lá. Então, muitas vezes você olha a sua linha de ação e vê, pô, meu Hypnos joga primeiro que a comp do cara, beleza. Aí você olha que você tem um Yoga Divino. E o seu Yoga Divino tá depois do Yoga Divino do amiguinho. Aí você fala, puta, eu vou perder meu Yoga Divino porque eu perdi em 10 de velocidade, perdi em 15 de velocidade. Ficou uma merrequinha de diferença. O que você pode fazer? Muitas vezes tem gente que no selo 1 já joga um colapso para mudar a ordem do jogo. Porque o que determina você armar sua estratégia e ganhar uma partida é a ordem que os bonecos jogam. Então, às vezes é melhor você, no turno 1, usar um colapso e desacelerar um personagem para você voltar com outro controle seu e controlar o controle dele e ter um jogo de cintura melhor, e depois no próximo turno você já vai estar mais rápido, você pode escolher ruína ou perdidos. Então isso é estratégias que as pessoas que têm visão de jogo usam. Muitas pessoas vão automaticamente perdidos, ou então ruína. Cada um tem sua função e cada um tem que ser usado do jeito certo. Vamos explicar. Já expliquei o colapso, agora vamos de ruína. Ruína, quando o seu Hypnos é o mais rápido, muitas vezes o cara põe logo a ruína no cano do amiguinho, com 1 ou com 2 stacks, e cara,
provavelmente, se o seu Hypnos estiver muito bem upado, se a sua comp estiver bem redondinha, o cara perde a primeira vida do Canon no turno 1, sem fazer nenhum esforço. Ruína. Causa 300% de dano a inimigos com selo de pesadelo ou sob um pesadelo. Por que está dizendo selo ou sob? O selo, quando diz selo ou sob pesadelo, sob pesadelo é já o efeito. Sobre selo é o primeiro selo que você aplica antes de adicionar a carta. Então você causa 300 de uma vez. Depois, quando inimigos agem, inimigos sob um pesadelo sofrem 160% de dano. Então provavelmente você vai olhar, pô, o Canon do cara é mais rápido da comp, vou jogo selo de pesadelo nele, jogo ruína no turno 1, já deixo minha comp redondinha, passo, ligo minha June, ou escondo meu Hypnos com meu véu, e cara, você vai vendo, o cara joga com o Canon dele, ou ele dá cometada, ou ele dá ataque básico, independente, ele se moveu, os próximos personagens que se moverem depois dele, que serão logicamente 5 caras, às vezes você tem um Shiryu que gasta 2 ações, vão contar com 6, ele vai ficar tomando 160, 160, 160. Todo mundo que age 160, turno duplo, 160, 160, e muitas vezes o cara chega a perder a primeira vida, dependendo do nível. Se for Jamiel e tudo mais, o cara mata o Canon no turno 1. Certo? Agora vem a habilidade que eu acho que é uma das habilidades mais usadas do Hypnos, onde atualmente contra Milo Divino e até contra Artemis, essa chata dessa Artemis, o Hypnos brilha, que é o Perdidos. Cura todos os aliados, equivalente a 130% do ataque de Hypnos. Então você ativou o Perdidos, jogou lá os 2 selos. Quando inimigos agem, inimigos sob pesadelo sofrem 50% de dano. Sofrem um dano pequeno, mas sofrem um daninhozinho. E curam aliados em 50% do ataque de Hypnos. Aí você fala, pô, que da hora, mano. Quanto mais pessoas, mais bonequinhos você conseguir colocar selo do seu adversário, maior vai ser sua cura. Porque isso aqui é tudo acumulativo. Então, você vai curar 130 no seu turno quando você ativa a carta. E você vai ganhar 50% do ataque do Hypnos de cura por ação. Se você tem 2 selos, você ganha 100. Aí no outro turno, você deu 2 turnos com o Rashun, 2 turnos com a Lula. Você espalhou mais 2 selos em 2 outros personagens. Você tem 4 personagens sob o domínio do Hypnos. Mano, a sua cura vai aumentando. É algo fenomenal. Isso também serve para ruína. Então, o Hypnos ele é um controle que não controla, é um suporte e é um causador de dano. Explicadas as habilidades, vamos entender por que e como o mínimo que você precisa. Então vamos lá. Mínimo 5 para não passar raiva. Lembra que eu falei, 70 não é 100. Então, cara, já que você vai investir, investe do jeito certo. Mínimo é 5. E aqui o mínimo é 2. Por quê? 1 para você ativar o 8º sentido e habilitar ele. 2, porque, a diferença do 1 pro 2 é um livro. Vamos lá. Aqui o mínimo do 2 para você ativar o 8º sentido. Então, 1, 5, 2. É o mínimo do Hypnos para ele rodar bonitinho. Entenda uma coisa. O colapso, a ruína e o perdidos, eles não são, os níveis que estão aqui, não são contabilizados pelo nível de sua skill. Do 1 até o 3, eles são nível 1. A partir do nível 4, tanto é que está escrito aqui, aumentam para nível 2. Se não me falha a memória, é 60 que você perde de velocidade, 30 durante cada turno. O dano é menor, eu não vou lembrar o dano, tá? E a cura também é menor, é 120 aqui, eu acho que é 30 ou 40. Então, fiquem cientes disso. Tá, e como eu tenho que buildar o meu Hypnos? Simples. O Hypnos ele tem que ser o primeiro a jogar. O primeiro. Ele tem que abrir o plano e jogar para que você não tome ataque, não tome nenhum tipo de controle em cima dele. Então você precisa ter velocidade. Claro, nós estamos falando do meu nível, que acabei de bater lendário
as duras penas. Mas 90% das pessoas usam exatamente Lua Nova, porque é o que dá speed e dá speed aqui na passiva e speed no conjunto. Aqui o meu tá de pedra F. Como ele é causador de dano físico, isso vale ser ressaltado, ele também é um dos, eu acho que é o único healer que cura com dano físico. Então a base dele é física. Então eu uso pedra F porque todas as minhas pedra Fs, por exemplo, estão aqui, são S, mas são todas double speed. Nossa, mas você podia colocar impressão espiritual. Você sempre fala que impressão espiritual ou cruz é melhor. Realmente, impressão espiritual ou cruz são melhores do que tenacidade. Entretanto, eu não tenho cruz com double SS speed em todas. Então aqui no meu caso eu uso double speed. O Cosmo Lendário do Hypnos. Isso aqui é uma briga eterna. Ele é muito versátil, gente. Então você precisa saber como jogar e por que jogar com o seu Hypnos. Vamos lá. O meu tá de Víbora. Como o meu Hypnos ele é o primeiro a jogar, provavelmente só se eu estiver enfrentando um outro Hypnos. Caso ao contrário, o meu Hypnos vai jogar primeiro e ele vai começar a ativar a passiva de 40% de dano adicional. Então, se eu colocar no Ruína, vai causar um pouquinho a mais, vai causar um pouco a mais na cura. Então, por isso que eu pus a Víbora. E uma dica: só coloque Víbora. Somos o suficiente para Hades, garanto. Viu? Só coloque Víbora se você tiver com a habilidade aqui no nível 4. A partir do nível 4. Porque, como o foco do Hypnos normalmente é você ter um healer passivo que não vai gastar mais energia, só vai gastar no turno, e você vai ganhando vida sem precisar se preocupar, você vai ter que estar aqui no nível 4 para você usar Víbora. Antes disso, no nível 1 e 2 ou 3, use... calma, deixa eu ver, lembrar o nome do próximo, que dá branco aqui. Loureiro. Use Loureiro. Por quê? Loureiro, na base dele já dá speed, ótimo, e vai aumentar a cura em 20%. Por quê? Porque como o Hypnos, vamos supor, 5, 2, ele vai ser só um bom healer. Ele não vai causar muito dano. Então, use Loureiro. Não precisa ficar com vergonha. Mas Loureiro. E, mano, usa ele para curar. Agora, mais pra frente, se você tiver condições, meu Hypnos tá redondinho, vamos lá, tá no 4. Aqui varia de jogador para jogador, de comp para comp. Como o Hypnos ele põe em pesadelo, pesadelo é um controle, muita gente usa Hypnos com Yoga Divino. Por quê? Você põe aqui, por exemplo, Víbora, e no Yoga Divino você põe Desacelerador. Então, toda vez que o cara agir, vai ativar passivamente o dano, e vai ativar passivamente o desacelerador do Yoga. Outras pessoas põem aqui também, que eu já vi, e isso é bem interessante, o nosso querido Jacinto. Jacinto? Por quê? Ao atacar, reduz 10% do ataque cósmico e físico do alvo por 2 rodadas. Pode ser acumulado até 5 vezes. Então você pode aplicar até 5 stacks. Qual que é o macete? Jogou isso num DPS do cara. O DPS do cara agiu, ele perde 10%. Porque o dano do Thanatos, ele é computado todo turno. É como se o Thanatos agisse ele age fora de ação e ele causa o dano. Então, ele ativa a Víbora todo turno. Por quê? Porque é como se ele estivesse atacando. Então, o Jacinto vai calcular a mesma coisa. Mesma coisa pro Elfo de Sangue. Se você tiver um Elfo de Sangue double speed, triple speed, você pode socar no seu Hypnos e, meu querido, vai reduzir as defesas do cara em 10%. E não tem limite de stack. Você colocou no canon do amiguinho. No turno 1, ele vai rodar 5 rodadas, vai perder 5 de stack. No turno 2, mais 5, porque dura cada stack dura 2 ações, ele pode ficar com menos 100% das defesas. E, mano, um personagem sem 100% da defesa é bater pra matar. Como que é o Hypnos? O Hypnos, ele é um personagem... Vamos ver os atributos. Ele tem um PVA
mesmo sendo um PVA, é um PV alto, tá? Porque o que acontece? Tem muitos As que não chega a 13k. Então, o dele já tem 15. Ele tem ataque cósmico C, né? Porque não precisa. Ele tem defesa cósmica S, que já é ótimo. Ataque físico A, que é de onde ele causa o dano. Defesa física A e o Tchan dele, velocidade S. Que ele precisa ser rápido. E como ele é um atacante físico, atualmente ele pode causar níveis críticos, danos de nível crítico, passivamente. Colocando stack na asa do Radamantes, colocando stack no Melo Divino. Então, ele é um ótimo suporte, DPS, controle, tudo num personagem só, dependendo de como você runa ele e como você builda ele. Bom, a gente vai ficando por aqui, vai ter alguns vídeos dele no finalzinho, dele mitando, lutando e ativando suas habilidades para vocês conhecerem. Tamo junto, não se esqueçam de se inscrever, por favor, clicar no botão de like e comentar qual o próximo personagem que a gente vai destrinchar, beleza? Então, amo vocês e fui!